Bem-vindo a mais um tutorial do Alimento Diário, na série A Economia Divina. Agora chegamos ao volume 3 desta série, cujo tema é Amor, um caminho sobremodo excelente. Está aqui agora esse novo volume e nós vamos começar a semana 1 deste volume, cujo título é Fé, Amor e Esperança. Nós podemos ver esse título no livro de Colossenses. Também é um dos livros que compõem os livros mais importantes, o conjunto de livros mais importantes da economia neotestamentária. É um dos livros do apóstolo Paulo. Então, dentro daquele exemplo, daquela figura do avião da economia neotestamentária, nós temos o livro de Colossenses representando uma das asas deste avião. É um livro muito importante. Nós vimos que Gálatas representa a fuselagem, ou a cabine de passageiros desse avião, e as asas são representadas pelo livro de Colossenses e Efésios. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Colossenses, dentro desse tema, fé, amor e esperança, porque o apóstolo Paulo começou, na sua carta aos Colossenses, ele começou falando sobre esse assunto. Aqui no capítulo 1, no versículo 3, ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então aqui nós temos uma igreja que tem esses fundamentos da fé cristã, ou da vida cristã, que é composto de fé, amor e esperança. Fé no Senhor Jesus, o amor no relacionamento com as pessoas e a esperança relacionada com a palavra do Evangelho, o resultado do Evangelho que vai nos levar a herdar tudo que Deus tem preparado para nós. Por um lado, a gente precisa ter essas coisas para o nosso desfrute, esses 3 itens. Por outro lado, nós precisamos, ao cuidar das pessoas, fazê-lo exercitando esses 3 itens. Ao cuidar das pessoas, precisamos usar fé, precisamos usar amor e também esperança. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa cheia de amor com os irmãos que ele cuidava. E nós podemos, e aqui foi destacado, o cuidado dele com Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon que fugiu da casa do seu senhor. Alguns dizem que ele provavelmente tenha defraudado o seu senhor e fugiu de lá. Mas Paulo se encontrou com ele em Roma. Paulo estava ali aprisionado, em uma prisão domiciliar, e ele teve um contato com Onésimo. Provavelmente deveria ir à casa de Paulo para buscar algum tipo de alimento, porque ele não tinha nem o que comer. E Paulo, com muita calma, com muita paciência, além de cuidar das necessidades físicas ou materiais básicas de Filemon, de Onésimo, ele também procurou cuidar de Onésimo na parte espiritual, levando o Evangelho, levando a palavra para ele. E aparentemente isso parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim, cuidar de pessoas como Paulo cuidou de Onésimo. E esse também é o nosso desafio. Hoje nós temos diante de nós também várias pessoas
onde nós moramos, nós temos nossos vizinhos, onde nós trabalhamos, temos nossos colegas, na escola também os colegas, temos amigos, temos pessoas próximas a nós que são onésimos. Nos dias de hoje precisamos também cuidar dessas pessoas com perseverança, né? Levar o Evangelho, mas levar o Evangelho com muita paciência, com muito amor e cuidando de fato delas, assim como Paulo fez com Filemon. O intuito do cuidado de Paulo implica o desenvolvimento espiritual de Onésimo. Por um lado, a gente fala, vou cuidar dessa pessoa, e a gente imagina que essa pessoa vai se desenvolver instantaneamente. Não. O desenvolvimento é lento, ele ocorre gradativamente, então nós precisamos continuar cuidando das pessoas, até a pessoa se tornar um cooperador de Deus, até a pessoa se tornar uma pessoa mais útil a Deus e cooperando com a obra de Deus na terra. E no livro de Gálatas, no capítulo 4, nós vemos dentro desse assunto a importância da vida da igreja. Como a vida da igreja é importante para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual rumo à filiação, ou seja, crescer em vida para herdar tudo aquilo que Deus preparou para nós. Então, vocês que acompanham o tutorial do Alimento Diário já estão bem familiarizados com esse termo filiação, vocês também estão familiarizados com esses personagens que nós temos destacado aqui, como Onésimo, né? O cuidado de Paulo para com ele, e a palavra filiação, mas é muito importante a gente tocar sempre nesse assunto para que nós tenhamos cada vez mais a realidade dessa palavra e toquemos de fato na importância desse assunto, que é o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. E ali em Gálatas 4 nós temos, para nos ajudar na vida da igreja, os tutores e os curadores. São irmãos mais crescidos, que fazem parte da liderança da igreja, e eles foram colocados ali para cuidar dos filhos de Deus, desde que eles são regenerados, desde que eles nascem espiritualmente, têm um novo nascimento, e durante todo o desenvolvimento deles. Então nós temos os tutores e curadores. Em Efésios capítulo 4 nós também temos aqueles dons, aqueles homens dons que foram dados à igreja pelo próprio Senhor para o aperfeiçoamento dos membros do corpo de Cristo. E dentre aqueles homens dons nós temos os pastores e mestres. Então, pessoas que nos alimentam, pessoas que nos conduzem, pessoas que nos instruem, graças a Deus, porque a igreja, nós temos essas pessoas que estão cuidando de nós para nos levar à maturidade espiritual. E a filiação, ela tem 3 fases, basicamente, né? A primeira está relacionada com a nossa regeneração, ou seja, o novo nascimento que nós tivemos quando nós cremos no Senhor, nós nascemos de novo. E também nós temos ali, depois da regeneração, o processo de transformação e conformação. E por fim nós temos a maturidade que vai nos fazer aptos a herdar aquilo que o Senhor tem. Então, no livro de Gálatas, nós vemos a importância de nós passarmos por esses estágios até nós nos tornarmos filhos maduros. Então, são fases, são etapas que nós não podemos pular, né? Queimar, nós temos que passar por elas. Então, da regeneração, para nós sermos transformados e conformados, nós precisamos ter uma comunhão com Deus, aumentar nosso contato com Ele, contemplar a face dEle, a presença dEle por meio da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com os irmãos. Então, isso daí vai nos ajudar no processo de transformação e conformação e, com certeza, vai nos levar à maturidade. E a maturidade nós vamos obter quando nós encararmos os sofrimentos pelos quais nós passamos de uma forma diferente, percebendo que Deus permitiu que nós passássemos por aquela situação para podermos crescer, para podermos
amadurecer. O texto bíblico diz que se com ele sofremos, em Romanos 8, 17, também com ele seremos glorificados. E depois nós temos, na quarta-feira, a importância da realidade da filiação. Ser filho de Deus, ter o nome de filho de Deus é uma coisa, você ter a realidade da filiação é outra coisa. Então, em Gálatas também, capítulo 4, nós vemos, é importante, né, esse crescimento de vida, esse desenvolvimento, para nós termos a realidade da filiação. E no capítulo 5 de Gálatas, nós temos ali também uma dica, né, do apóstolo Paulo, mostrando que precisamos viver e andar no Espírito. Os versículos 16 e 25 do capítulo 5 de Gálatas nos dão essa indicação. Precisamos andar ou viver e andar no Espírito para nós termos a realidade da filiação. E depois, quinta, sexta-feira e sábado, nós vemos a importância de nos tornarmos úteis ao Senhor. Nós antes éramos pessoas difíceis, sem direção, sem rumo, depois nós somos ganhos pelo Senhor, fomos cuidados pelos irmãos, e o intuito disso não é nós nos tornarmos um troféu para alguém, né? Para alguém falar, olha, aquele ali fui eu que cuidei e tal, agora se tornou essa pessoa. Não. Na verdade, o Senhor quer que nós sejamos úteis a Ele, e foi isso que ocorreu na experiência de Onésimo. Aqui no capítulo 4 de Colossenses, eu gostaria de ler com você esse texto. O apóstolo Paulo se referindo a Onésimo, aqui ele fala também de Tíquico, né? Ele fala, eu vou-lo envio, versículo 8, com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, nesse momento aqui, Onésimo estava sendo enviado de volta aos irmãos da igreja em Colossos, à casa de Filemon. E em Filemon, versículo 10, também lemos, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, é maravilhoso ver essa mudança que ocorreu na vida de Onésimo, graças ao trabalho de fé, amor e perseverança ou esperança, paciência do apóstolo Paulo para com aquela pessoa. E é gratificante também vermos os irmãos crescendo e se desenvolvendo na vida cristã por meio do cuidado que nós dedicamos a eles. Além de Onésimo, nós temos também um outro exemplo na Bíblia que você também está familiarizado com esse personagem que é Marcos ou João Marcos. João Marcos foi um jovem que, na primeira viagem missionária que Paulo fez, ou apostólica, Paulo fez essa viagem junto com Barnabé. João Marcos é primo de Barnabé. E Barnabé, então, levou esse jovem com ele. E João Marcos é filho de uma irmã da igreja de Jerusalém. E, como toda mãe cristã, ela gostaria que seu filho servisse a Deus de uma maneira normal, né, e cooperasse para o avanço da obra de Deus na terra. Então, é esse desejo dela, né, como toda mãe cristã almeja. E, de fato, João Marcos foi, então, nessa primeira viagem com Paulo e Barnabé. Mas foram tantos sofrimentos, tantas tribulações,
tantas angústias, tantas situações adversas que eles passaram nessa viagem, que João Marcos não suportou. Ele era muito jovem, não suportou a pressão e voltou no meio da viagem. Eu não sei de que parte da viagem, mas ele voltou para a casa dele. E quando iam fazer a segunda viagem, Paulo e Barnabé, Barnabé queria de novo levar João Marcos, mas Paulo achou por bem não levá-lo, porque se da primeira vez ele não suportou, ele não aguentou, provavelmente também não suportaria na segunda viagem, que são viagens de muito labor, né? São muitas situações, são muitas coisas novas que aparecem, muita luta espiritual mesmo, né? Na pregação do Evangelho, saindo para visitar as cidades, cuidar de pessoas. Então, Barnabé queria levar João Marcos de novo, Paulo falou, não, é melhor que ele não vá dessa vez. Então, o que aconteceu foi que Barnabé pegou João Marcos, foi para Chipre, e Paulo foi com Silas para Cilícia e para outras cidades. E então, eles ali foram cada um para um lado, mas Barnabé não desistiu de João Marcos. Isso aqui é importante. Aparentemente, a partir desse episódio, a gente não vê mais o nome de Barnabé citado, porque ali conta a história do apostolado de Paulo, do ministério de Paulo e assim por diante. Mas Barnabé, ele não saiu de cena. Nós vemos depois pelos resultados que ele continuou ativo na obra do Senhor. Tanto é que ele cuidou de João Marcos e tornou João Marcos uma pessoa que era temerosa, uma pessoa que vacilava. Ele tornou essa pessoa uma pessoa firme e, por fim, uma pessoa que se tornou um cooperador de Pedro no ministério. Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13, ele menciona João Marcos, agradece a Deus pela vida de João Marcos, e depois João Marcos também foi citado pelo próprio apóstolo Paulo, aqui já no final também de Colossenses. Aqui no capítulo 4 ele diz: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Então, ele se tornou uma pessoa que ajudou a mitigar a dor, a suavizar a dor de Paulo no exercício do seu apostolado. Eles têm sido o meu lenitivo. Olha, então, João Marcos, de uma pessoa que vacilava na vida cristã, se tornou uma pessoa firme. E depois ele também escreveu um dos evangelhos, né? Pedro deve ter passado para ele muitas experiências e João Marcos, então, pôde registrar o seu evangelho e hoje tem trazido tanta ajuda para todos os filhos de Deus. Então, nós queremos encorajar todos os irmãos, todos nós, pais, irmãos na igreja, a ter paciência, a cuidar das novas gerações, a não desistir, pelo contrário, insistir, vale a pena. Maria, mãe de João Marcos, no capítulo 12 de Atos, mostra claramente que era uma pessoa cuja casa era aberta para receber os irmãos. Aquela passagem ali mostra que Pedro estava preso, no início do capítulo 12, tem esse registro, e que de uma forma milagrosa, um anjo libertou Pedro daquela prisão. Tiago foi preso junto com ele, mas veio a ser martirizado. E Pedro foi resgatado de uma forma milagrosa da prisão
E se você ler aquele texto, vai ficar impressionado da maneira como ocorreu esse livramento de Pedro daquela prisão. E quando ele saiu da prisão, ele foi para a casa dos irmãos, onde havia pessoas ali orando. E essa casa era a casa de Maria, mãe de João Marcos. Então eu queria encorajar, vamos abrir nossas casas. A abertura da nossa casa vai salvar os nossos filhos, vai salvar a nossa família, além de apoiar a obra do Senhor, o ministério daqueles que têm levado a palavra de Deus adiante, como aconteceu no caso de Pedro naquela época. Então, essa é a palavra desta primeira semana. Eu creio que é uma abertura maravilhosa, vale a pena depois você ler com calma. O nosso tutorial tem um período muito curto e nós apenas damos algumas pinceladas, mas eu espero ter ajudado você. E por fim eu queria apresentar as duas indicações que foram feitas de apoio para a leitura dessa semana, que é Chamados para Promover a Fé, também do nosso irmão Dong Yulan. Eu creio que é o capítulo 1 deste livro. E A Nossa Esperança Não Se Limita a Esta Vida. É um livro composto de mensagens ministradas para jovens. É do corpo redatorial da editora, vários irmãos, ruminando as palavras do irmão Dong também, em conferências de jovens, ministrar essa palavra. Então, capítulo 3 deste livro, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua atenção.